Eu vou compartilhar minha tela, gente, e como eu tô no iPad hoje, vocês não vão me ver enquanto eu estiver, compartilhando, mas eu vou estar ouvindo, escutando vocês e sempre que quiser interromper, tirar dúvida, perguntar, pode fazer isso, mas no final eu vou deixar um momento pra gente conversar, discutir, fazer pergunta, interagir, mas, no mesmo esquema das nossas reuniões, né, eu vou apresentar um pouco mais no PowerPoint dessa vez, porque eu tenho imagens, vou apresentar alguns vídeos que eu gravei também, e claro, a gente vai dar uma passeadinha pelo Google Earth para entender, né, a dinâmica, eh, do que está acontecendo ali na ilha de u eh na ilha de Yumeshima, que é onde acontece a Expo. Compartilhar aqui. Então vamos lá. Vou dar uma breve introdução, muito rapidamente, porque eu acho que tudo com contexto fica mais bem entendido. Então, uma exposição universal, né, é um conceito que nasce em 1851 com a rainha Vitória, em Londres, onde ela quis criar, né, uma exposição com um ingresso muito baixo para que toda a população conseguisse participar, né, e pagar esse valor de ingresso para ver o que a tecnologia e inovação da época estava, sendo apresentada, né, o que eles estavam pesquisando, o que estava sendo apresentado de inovação, que na época, né, do século XIX, era muito a arquitetura do ferro e do vidro. E aí, por isso, foi, construído no Hyde Park, em Londres, o Palácio de Cristal, que infelizmente foi demolido, então tudo que a gente tem são, imagens históricas, né, para entender a dimensão de algo, feito, né, para mostrar o poder da construção humana. A Torre Eiffel, acho que muitos de vocês já sabem, também foi projetada por causa de uma exposição universal. O pavilhão Barcelona de Mies van der Rohe, foi para a Expo de Barcelona, né, era o pavilhão da Alemanha. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa também fizeram um pavilhão do Brasil na Expo de Nova York em 1939. Um pouco mais recente, né, em 1958, quem já foi para Bruxelas, isso é um marco, né, da cidade, que é o Atomium, também foi construído para a Expo de Bruxelas. E o que que é então essa Expo, né? Ela é quem assina a nossa newsletter e recebeu a newsletter hoje de manhã para vocês, né, a gente contou um pouquinho que é uma organização belga, né, que é Bureau de les Expositions Internationales, perdão francês. E essa organização, ela define, né, essa periodicidade, os critérios, qual que é o tema, o que vai estar acontecendo, como é que vai funcionar, tudo tem, esse aval da organização com sede em Bruxelas. E antigamente ela tinha uma periodicidade, diferente da periodicidade que ela tem hoje. Então, passando já para os anos 2000, que é onde, teve esse boom maior, esse reconhecimento maior da Expo como, uma destinação mesmo, como um lugar que você vai, visitar, já que a gente está falando, né, dos anos 2000, desse acesso maior à tecnologia, às viagens, a entendimento de forma geral de que é importante a gente estar se atualizando. Então, a partir dos anos 2000, ela tem essa periodicidade de 5 em 5 anos, e a candidatura, né, de qual vai ser a próxima Expo, ela demora. Então, hoje, a gente está em 2025, já está se falando na candidatura da Expo de 2035, porque a de 2030 já está escolhida, que é Riad, na Arábia Saudita.
Então, eu acho muito interessante essa dinâmica de 5 em 5 anos, porque eu associo muito a Olimpíadas e Copa do Mundo, né. A gente fica assim: "Ai, qual que é o próximo país sede? É de 4 em 4 anos". Tem toda uma transformação ali no país para receber uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Com a Expo é a mesma coisa, mas, por não estar associada talvez a esporte, ela ainda no Brasil, que eu sinto, não tem tanto esse, reconhecimento como eu vejo, outras culturas, outros países viajando para, prestigiar, valorizar a Expo. Ou talvez por uma percepção de que é um evento muito técnico, é de tecnologia, é uma feira de tecnologia, e não é nada disso. Na minha percepção, é um evento cultural. Se eu pudesse resumir, é falar de cultura, de sociedade e do futuro, do mundo, né, de todas as nações que participam. Trazendo a minha história pessoal com a Expo, eu nasci em 97, né, acho que a maioria aqui das meninas é mais ou menos dessa geração, e, até 2015, todas essas expos que aconteceram, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia, não conhecia, ninguém que eu conhecia foi, ninguém que eu conhecia me contou. Eu entrei na faculdade em 2016, a gente começa a estudar a história da arquitetura, então a gente estuda lá o Palácio de Cristal, Torre Eiffel, todo essa, histórico que eu passei brevemente para vocês, então a gente começa a ter um contato com a Expo, mas a faculdade não fala pra gente da atualidade, de como é hoje. Então eu não em 2016 ninguém me falou da Expo de 2015. Talvez, quem já tivesse na faculdade, né, principalmente numa faculdade de arquitetura, na época da Expo de 2015, poderia estar sabendo, principalmente por ter acontecido em Milão, onde eu sei que muita gente uniu a ida à Expo com a ida à Feira de Milão, né, ao Salone del Mobile. Então, conversando com pessoas mais velhas, arquitetos, designers, eu conheço vários que foram na Expo de Milão de 2015 ou que foram na Expo de Xangai, em 2010. Então, é um contato que eu tenho com profissionais de outra geração que tiveram esse contato com essas expos mais antigas. No meu caso, eu tive a oportunidade de visitar a Expo de 2020 e foi a primeira vez que eu entendi o que era a Expo dessa tipologia dos anos 2000, porque eu até não tinha entendido que isso que está sendo apresentado, Expo Milão 2015, Expo Dubai 2020, é a mesma coisa do pavilhão de cristal, de Londres. Eu não tinha essa associação, porque não me foi apresentado isso, talvez, no momento que a gente estudava isso na história da arquitetura. E aí, eu tive a oportunidade de ir para a Expo de Dubai por uma premiação de, grupo de arquiteto, né, que a minha mãe recebeu essa premiação com acompanhante, me colocou como acompanhante e eu fui. E quando eu fui, eu confesso que eu fui sem expectativa, eu não sabia o que esperar, eu não sabia como era, foi uma viagem, né, de convite ali, tanto pela premiação da minha mãe quanto por ela ter me incluído. Então eu fui totalmente de coração aberto e sem expectativa. E, gente, foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive, acho que eu nunca vou esquecer, o impacto que eu tive da minha primeira Expo, e eu espero que todos vocês, quando, vivenciarem a primeira Expo de vocês, tenham esse mesmo impacto que eu tive, porque é essa reunião de pessoas do mundo inteiro, então você escuta várias línguas, você vê várias culturas, né, nas vestimentas, nos hábitos, famílias, empresários, influenciadores, pessoas de idades diferentes, crianças, idosos, é tudo reunido no mesmo lugar. Então esse primeiro impacto cultural, social, para mim foi muito marcante. E também, óbvio, não poderia deixar de falar da arquitetura. Então, a arquitetura é muito impactante. O que eles construíram, principalmente em Dubai, que eu vou falar a diferença que eu percebi de Dubai para Osaka, é que Dubai foi muito grandioso. Então, os pavilhões eram
enormes, megalomaníacos, era, de dimensão, não de altura, mas de volume do espaço que eles ocupavam, arquitetonicamente falando também, o tanto de, ideias diferentes que foram, implementadas ali na Expo de Dubai, me surpreendeu. Me surpreendeu também o fato de que muitos arquitetos, né, dos, eh, Arcstar, que são as estrelas da arquitetura atualmente, né, participam com pavilhões, então, Foster and Partners tem, acho que desde, da Expo de 2000 da Alemanha, eles participam, pela Arábia Saudita, então eles fazem o pavilhão da Arábia Saudita em várias expos há, né, mais de 20 anos. Inclusive eles fizeram um post no Instagram recentemente mostrando esse histórico dos pavilhões que eles já projetaram. Santiago Calatrava, na Expo de Dubai, fez o pavilhão da Arábia Saudita, que transformou o símbolo, que era a águia, que era o falcão, desculpa, que é o símbolo do país, em arquitetura, então foi tudo muito grandioso. E nessa Expo de 2020, que na verdade aconteceu em 2021 por causa da pandemia, é, eu falei assim: "Gente, eu nunca mais vou deixar de participar de uma expo para o resto da minha vida. Eu vou fazer o possível e o impossível para vivenciar isso sempre". São 5 anos de planejamento, então eu consigo, vai dar certo e bora para Osaka, porque na Expo de 2020 a gente já sabia que 2025 seria Osaka. Tô aqui então, nessa expo de uma maneira sozinha, vim com meu irmão, né, a gente se planejou, organizou, mas a minha ideia era ter feito essa viagem com um grupo de arquitetos, né, acho que vocês sabem, vocês viram a repercussão, a dinâmica, eu tentei fazer com que isso acontecesse, não aconteceu por N motivos, mas quem sabe na Expo da Arábia Saudita 2030 a gente consiga, né, fazer disso uma viagem, da comunidade Derluz, de arquitetos, porque eu acho que faz diferença a gente ir com esse olhar, ir com, uma pesquisa, um estudo antes, que foi o que eu fiz para mim e para o meu irmão. Então eu cheguei aqui já sabendo de tudo, já sabendo quais pavilhões eu gostaria de ir, já sabendo, o tema, os subtemas, o conceito, e é isso que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Antes disso, eu preciso falar que, Osaka está recebendo a Expo pela segunda vez. Em 1970, a Expo também aconteceu em Osaka, e a gente tem um marco na arquitetura brasileira, que foi o Pavilhão do Brasil, projetado por Paulo Mendes da Rocha. E aí aqui eu já vou pedir licença para mostrar o Google Earth para vocês entenderem, onde estão os 2 pontos da Expo de 1970 e da Expo de 2015. Então aqui, acho que vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, aqui está o centro, né, de Osaka. A Expo de 1970 aconteceu em um espaço que hoje foi transformado em um parque. Espera carregar. É... Aí, tá carregando. Esse espaço, ele recebeu essa Torre do Sol, que era o símbolo da Expo de Osaka, e ao longo de todo esse espaço, os pavilhões foram construídos. Eu não consegui visitar esse espaço agora na minha ida a Osaka, porque eu realmente fiquei 3 dias e meio em Osaka e 2 dias inteiro eu estava na Expo. O terceiro dia foi: "Eu preciso conhecer a cidade", então eu fui conhecer o castelo de Osaka, outras, regiões, e aqui é muito distante, né, do centro, mas eu acho que super merece, esse entendimento de onde foi a Expo de 1970 e onde está sendo a Expo agora de 2025. E esse espaço que está acontecendo, a Expo de 2025, é uma ilha artificial, localizada em um ponto, que recebe muito turismo em Osaka, que é onde está o Parque Universal, tem uma ilha de esportes aqui, na lateral, e
eu achei muito incrível que o Google Earth a gente consegue visualizar a construção do Grand Ring, que é o master plan do Soul Fujimoto, que eu vou falar para vocês já já. Então aqui ele ainda estava sendo construído quando essa imagem foi, capturada, né. E uma coisa que eu achei incrível e que está prevista no dossiê de candidatura de uma expo, é que você precisa, criar os modos de acesso das pessoas até esse lugar. Então o que Osaka fez, Osaka tem uma rede de transporte público incrível, impecável, assim, meu estilo de viagem, né, é só a pé, metrô, ônibus, trem, então eu gosto muito de vivenciar a cidade, dessa maneira. E para chegar na Expo, eles construíram, uma, última estação até chegar nessa ilha de Umeshima, a última estação da linha Chuo, que ela, né, percorre vários pontos aqui da cidade, então eu estava hospedada bem aqui no centro, e aí eu peguei a linha que chegou até a porta da Expo. Vou já mostrar uma imagem para vocês. Aqui é a gente saindo da estação de metrô e subindo a escada ou a escada rolante, para chegar até ali em cima onde estaria o ingresso, né, a fila é enorme, o japonês adora fazer uma fila, mas é tudo muito organizado, então assim, o que eu, achei dessa experiência, porque como Dubai eu não tive a experiência de comprar o meu ingresso, organizar, eu só fui, eu gostei muito da minha experiência de usuária ali na Expo de Osaka, porque apesar do site ser um pouco confuso, você consegue fazer tudo. Você consegue comprar o ingresso, marcar o dia, marcar a hora, e eles são muito organizados com a hora, então se você marcou que você vai chegar às 9 horas da manhã, a sua fila é a de 9 horas da manhã. Se você marcou que você vai chegar às 10, você não pode entrar na fila de 9. A fila de 10 está sendo formada lá em outro lugar. E aí tinha 4 entradas, era 9, 10, 11, 12, e depois uma entrada só às 5 horas da tarde, que era um ingresso mais barato, que a Expo fecha às 10 horas da noite, então você poderia ficar só no período da noite. E quando a gente entra, né, você já é recebido pelo anel projetado por Sou Fujimoto. Deixa eu voltar aqui para o meu Canva, para a gente falar, né, um pouquinho disso. Então eu estava falando dessa candidatura, né, quando um país quer sediar uma Expo, ele monta um dossiê, e normalmente são 5 países ali concorrendo a essa vaga, e os países querem impressionar, né, eles querem, sediar esse evento, né, tão importante que dura 6 meses, é de 13 de abril até 13 de outubro, que acontece aqui em Osaka, lá em Osaka, né. E essa candidatura, ela já está prevista, olha, nós aqui do Japão vamos fazer a Expo em Osaka, a gente convidou Sou Fujimoto, arquiteto renomado, aqui já passei para frente, arquiteto renomado para fazer esse anel todo em estrutura de madeira, que vai ser a maior estrutura de madeira projetada no mundo. Então você tem que encantar, você tem que criar algo que eles vão falar assim: "Nossa, uau", o comitê, né, da avaliação da Expo vai se encantar pelo seu projeto. Eu acho que Osaka conseguiu fazer isso de uma forma mais, sutil, mais singela, mais, alinhada com os valores japoneses, que é diferente da Expo de Dubai. Então Dubai tudo era grandioso, megalomaníaco, né, como eu falei. E em Osaka, eu achei a escala dos pavilhões um pouco menor, ainda é muito grande, então, como vocês podem perceber, é algo surreal, mas eu achei as escalas menores, eu achei, os materiais, né, muitos pavilhões usaram muita madeira, essa ideia do anel, da circularidade,
Então, de ter vários acessos, você consegue entrar por baixo, você consegue pegar uma escada rolante, um elevador, uma escadaria e rodar esse anel por cima, você consegue ver a Expo de vários ângulos, você consegue facilitar os percursos. Então, você entrou por aqui, por exemplo, você precisa ir para um pavilhão que está lá do outro lado, você não precisa ir andando nos zigue-zagues de caminhos aqui em cima, você contorna o anel e desce na escadaria por lá. Então, eu achei muito genial o conceito do Master Plan que eles trouxeram. E falando um pouco do tema, cada Expo tem um tema, né? Então, o tema desse foi Designing Future Society for Our Lives, então projetando a sociedade futura para as nossas vidas, e sempre tem subtemas. Então, o macro tema é esse, e aí os subtemas são salvando vidas, empoderando vidas e conectando vidas. E esses subtemas existem porque cada país vai ter um pavilhão construído em um dos subtemas. Então, o Brasil está no subtema do Empoderando Vidas. O pavilhão do Luxemburgo está no Conectando Vidas. E aí, por mais que tenha o tema central, que é o Projetando a Sociedade Futura, quando o seu pavilhão está num tema, num subtema, né, salvando vidas, empoderando vidas, você tem ali esse conceito a mais para seguir no seu pavilhão. Então, aqui, como eu falei, o Master Plan do Sou Fujimoto. E aí, falando um pouquinho dos tipos de pavilhões, que é algo muito importante de entender, até porque eu vou falar ali depois da polêmica, né, do pavilhão do Brasil. Mas existem basicamente 3 tipos de pavilhões. O pavilhão tipo A é o maior de todos, é o mais impactante, é o que o próprio país vai custear todo o conceito, a obra, o arquiteto, ele tem liberdade criativa de escolher quem que é o arquiteto, como é que vai ser o percurso, o volume, claro que respeitando o master plan, né? Então, a altimetria, a área construída, então, tem diretrizes, mas ele tem essa liberdade criativa porque ele está pagando ali, comprando o seu direito de fazer uma mega apresentação do seu país. E por que que isso é importante? Porque são mais de 150 países participando da Expo. Então, como que você vai escolher qual pavilhão visitar? Como fazer essa seleção? Dos 150 países, aproximadamente uns 80 vão estar ali no tipo A e tipo X, por aí. E aí, como é que de 150, tá, os 80 são os mais legais, então desses 80, como é que eu vou escolher quais que eu quero visitar? Então, tem sim essa competição de tipo, o meu pavilhão é projetado pelo arquiteto X, o meu pavilhão tem um restaurante com um chefe Michelin, o meu pavilhão tem uma experiência imersiva, multissensorial. Então, é tudo essa importância de o que você quer que as pessoas enxerguem do seu pavilhão, que façam com que elas queiram visitá-lo. Então, o primeiro impacto vem pela cara, pelo tamanho, pela volumetria, pela arquitetura mesmo daquele pavilhão, que o tipo A é esse mais impactante. O tipo X, ele é uma caixa, ele é um espaço quadrado que o país ele pode dar uma envelopada, ele pode dar uma mudada ali na fachada, tanto na principal quanto dependendo de onde ele está inserido nas laterais. Ele não tem tanta essa liberdade de volumetria, de arquitetura, porque é literalmente uma caixa. E aí ele tem um pouco de liberdade expositiva, mas dentro de uma caixa, né? Porque os outros, o tipo A, como você tem extrema liberdade, você pode fazer um percurso que tem uma parte que sai do seu quadrado ali, e aí vou mostrar alguns exemplos, tipo da França fez um pouco isso, e o da Arábia Saudita fez bastante isso.
e você tem essa liberdade de percurso, de circulação da exposição do pavilhão muito maior do que no tipo X. Mas no tipo X, tudo que acontece do lado de dentro do seu pavilhão é de sua responsabilidade. E aí a diferença é tanto a dimensão, o tipo A é bem maior do que o tipo X, e o tipo X ele é fornecido pelo governo japonês. Então, o país que participa com o pavilhão tipo X, ele só precisa organizar internamente e fazer essa fachada, né, um pouco mais interessante. O tipo C aí já é como se fosse uma feira, igual Expo Revestir, Salone del Mobile. Então você tem um galpão, dentro desse galpão você tem estandes, né? Então são normalmente países que não têm a condição de ter nem um pavilhão tipo X, nem um pavilhão tipo A, mas está ali representando o seu país numa Expo. E aí são vários. Em Osaka tinha 3 pavilhões tipo C, que são muito grandes, e aí dentro de cada pavilhão tipo C, você tinha, sei lá, uns 30, 20 países com estandes pequenininhos, que eram, por exemplo, Kosovo, é, Egito, ilhas do Caribe, ilhas da Ásia, outros países da África, são esses países que se encontravam majoritariamente no pavilhão tipo C. A organização do espaço, toda esse master plan, né, pelo Sou Fujimoto, foi muito bem pensado, porque tinha 2 entradas, uma entrada era aqui pelo lado leste, a outra pelo lado oeste. A diferença era que a entrada de metrô era pelo lado leste, a entrada de ônibus de excursão, estacionamento de carro, táxi, era pelo lado oeste. Como eu vim de metrô, entrei por aqui. Essa área inteira vermelha era a área dos pavilhões nacionais. Então, o pavilhão do Japão estava aqui do lado de fora, ele não estava dentro do anel. Pavilhões de empresas japonesas estavam também sendo representados aqui. Centro de informação para turista, praça de alimentação, lojinha, tudo estava aqui nessa parte. Entrou no anel, as 3 cores aqui, azul, laranja e verde, são os subtemas. Então, todos os pavilhões que eram do Saving Lives estavam no azul, todos os pavilhões do Empowering Lives estavam no verde e todos os pavilhões do Connecting Lives estavam no laranja. Eu acho que eu acertei, mas independente da cor, é isso. Aqui no meio foi um conceito que eles fizeram, projetado pelo Sana, que é a Floresta da Tranquilidade. Então não tem nenhum pavilhão, é cheio de árvore e uma cobertura paramétrica, assim, projetada pelo Sana, para você realmente descansar, porque é muita informação visual, é muito cansativo a jornada ali, caminhada. Eles têm um transportezinho, esse e-mover, que fazia todo, era um ônibusinho elétrico que fazia o percurso aqui de todas as áreas, levando quem precisasse. Você também conseguia alugar aquelas motinhas elétricas, assim, se você quisesse. Mas a gente vai estudar a pé e é cansativo, então é muito bom ter esses espaços de descompressão, tem muito espaço para sentar, muitos restaurantes, espaços de comida, inclusive muitos pavilhões com comida típica, tanto restaurante quanto snacks. E aqui no roxo era uma outra área de pavilhões também, que não são de países e que não são os nacionais. Então, que são ou empresas, instituições, ficavam nessa parte roxa. Aqui é o mapinha, a qualidade não está das melhores, mas esse é o mapinha oficial, onde você consegue ver toda a lista dos pavilhões participantes. Então, como eu falei, a entrada do metrô está ali. Esse aqui, por exemplo, o maior de todos, é o pavilhão do Japão. Aí, quando você entra aqui para dentro, os pavilhões maiores aqui, por exemplo, Estados Unidos, França, são os pavilhões tipo A. Quando você vê uns pavilhões menorzinhos, tipo esses aqui,
são os pavilhões tipo C, e quando você vê uns espaços, blocos, assim, grandes ou que estão com vários numerozinhos, tipo esse aqui, são os pavilhões, tipo C, acho que eu falei errado, tipo X, são os, menores, e esses blocos são os galpões com, os estandes que abrigam vários pavilhõezinhos, vários paizinhos dentro de um mesmo blocão. Agora eu vou falar de alguns destaques arquitetônicos. Alguém tem alguma pergunta, quer interromper até agora? Alguma dúvida, algum comentário, ou querem deixar para o final? Não? Não vejo ninguém. Acho que Não, eu não, cheguei Giovana. depois, mas eu tô acompanhando, tô gostando. Ai, que bom. Então tá bom. Vamos lá. Separei aqui alguns destaques arquitetônicos, pensando na volumetria, no impacto realmente da arquitetura, claro, trazendo os nomes, né, que foram muito fortes nos convidados, né, de cada país, para a gente discutir algumas coisas também, que para mim foram muito interessantes de observar, que é, por exemplo, o fato de que Kengo Kuma projetou 3 pavilhões, e que são países, por exemplo, a Malásia, que convidou Kengo Kuma e falou: "Olha, eu quero um pavilhão projetado por Kengo Kuma", Portugal, Catar, um arquiteto, né, japonês de renome e que, conseguiu nesses 3 pavilhões diferentes, então quem votou lá na enquete do Telegram, né, o que esses 3 pavilhões tinham em comum, é que os 3, que são completamente diferentes entre si, foram projetados pelo mesmo arquiteto. Então, assim, tem essa discussão, do tipo, é melhor você contratar um arquiteto ou você fazer um concurso nacional, né, como vários países fazem, para receber o pavilhão do país, quem vai ser o arquiteto que vai projetar aquele pavilhão. Cada país lida de uma forma. Eu achei interessante que esses países quiseram contratar um arquiteto japonês, mas também acho interessante países que trazem arquitetos locais para mostrar o que eles têm de produção arquitetônica mesmo daquele país, não só falando: "Ah, a gente está aqui contratando o arquiteto X para projetar o nosso pavilhão". Mas e o seu arquiteto local? Como que está a arquitetura do seu país? Já que a gente está falando de uma feira, né, uma exposição que está apresentando aquele país para o mundo. Então acho interessante a gente ter essa discussão. A Arábia Saudita, como eu falei, está sempre ligada a Norman Foster, então vamos ver, né? Eu tô muito ansiosa para ver a Expo de 2030, que vai ser na Arábia Saudita. Será que Norman Foster vai ser o responsável ali por master plan, por mais pavilhões, né? Tô animada para entender. Itália, chamou Mário Cucinella, né, um arquiteto italiano, também de renome internacional. Bahrein convidou uma arquiteta que, se eu não me engano, ela é da Albânia, depois eu vou conferir. Uzbequistão, acho que esse grupo, esses arquitetos são holandeses, mas também vou conferir. Então, esse intercâmbio cultural também é interessante. E aqui algumas imagens, né, sobre cada um desses pavilhões. Então, quem estava lá no grupo do Telegram já tinha recebido esse spoiler ao vivo, dos pavilhões da Malásia, Portugal e Catar, projetados por Kengo Kuma. Então, o da Malásia tinha toda essa estrutura de madeira, o de Portugal era todo de cordas náuticas, e foi incrível porque dentro eu não entrei no do Catar, mas eu entrei no da Malásia e eu entrei no de Portugal. E o que Portugal trouxe internamente como espaço expositivo estava muito relacionado com a arquitetura, porque Portugal falou das grandes navegações e de quando os portugueses chegaram no Japão, vieram, trouxeram a religião católica, os jesuítas, então eles mostraram de forma muito interativa, com uma exposição realmente imersiva, assim, com telões, com uma apresentação interessante
essa jornada, essa conexão entre Portugal e Japão, inclusive na língua. Então tem várias palavras em japonês que falam igual ao português, tipo copo. Tem outras, eu não vou lembrar agora, mas foi muito interessante de ver. E é muito interessante também os pavilhões que entendem que a fila para visitar esse pavilhão, ela faz parte da experiência, porque todo pavilhão tem fila, não tem como escapar. Eles até fizeram um esquema de reserva, então era tipo um leilão que quando você comprava seu ingresso, você podia se aplicar 6 meses antes, 3 meses antes, uma semana antes e no um dia. Eu só consegui reserva no de uma semana antes, e mesmo assim, quando abriu para mim, já estava quase tudo esgotado. Eu só consegui reservar para o pavilhão dos Emirados Árabes, e meu irmão conseguiu reservar para o do Canadá, mas tipo, o pavilhão do Japão já estava esgotado, o pavilhão da Arábia Saudita já estava esgotado. E aí, quando você não tá, tipo, planejando a viagem, você vê que você não tá conseguindo reservar o pavilhão, e aí você fala, ai meu Deus, será que eu vou chegar lá, não vou conseguir visitar nada? É mentira, você só tem que ter paciência e enfrentar a fila, porque é igual uma Disney. Se você tem o Fast Pass, você passa na frente de todo mundo. Se você não tem, você fica na fila esperando. E a gente conseguiu visitar 20 pavilhões em 2 dias, 22, eu acho, em 2 dias. Então, uma média aí de 10 pavilhões por dia. A gente chegava 9 horas da manhã e ia embora, tipo, 9 horas da noite. E a gente enfrentou fila de 1 hora, fila de 20 minutos, pavilhões sem fila. Então, eu acho interessante quando os países, como Portugal, aí dá para ver um pouquinho a fila, eles criaram esses ombrelones para sombrear. Nesse dia estava chovendo, né? Mas enfim, para proteger os visitantes na fila. A Áustria criou uma fila interativa também com perguntas, um quiz tipo, de perguntas e respostas. Então, tipo, os pavilhões que pensaram na fila, para mim, ganharam muitos pontos. Mas vamos lá. Norman Foster, né? Arábia Saudita. Eu não coloquei ele. Eu vou falar para vocês o meu top 5 melhores pavilhões e meu top 5 pavilhões que eu menos gostei. E eu não coloquei a Arábia Saudita, apesar de eu ter gostado muito, porque eu quero falar da Arábia Saudita quando for a Expo da Arábia Saudita. Mas, assim, o conceito do Foster, de blocos, cada bloco representa algo da Arábia Saudita que a gente não pensa. Então, assim, eles mostraram que a Arábia Saudita tem vários músicos criando uma música meio eletrônica, e aí era uma sala, tipo um estúdio de música de gravação, mostrando as músicas desses artistas, uma outra sala mostrando um designer que usa um tecido específico para criar os seus produtos. Então, eu achei que eles souberam quebrar um pouco o estereótipo da Arábia Saudita para mostrar e para instigar o visitante a querer ir na próxima Expo. Tipo, eu já queria, agora eu quero ainda mais depois que eu visitei o pavilhão da Arábia Saudita. Itália, né, com Mário Cutinella. Não foi meu pavilhão favorito arquitetonicamente, eu achei o render dele era maravilhoso, mas pessoalmente não teve tanto impacto. Mas eu achei muito interessante o que eles vão fazer ao longo das várias semanas, né, dos vários meses de Expo. A Itália tem umas 20 regiões diferentes, igual os nossos estados no Brasil, e cada semana vai ter uma exposição ali dentro da fila, porque essa fila da Itália foi a fila de mais de 1 hora, e aí quando você entrava ali onde tem aquele espaço do Coliseu, ali também era tipo uma fila. Então era uma fila de 1 hora, mais uma outra filinha, e aí nessa outra filinha tinha uma exposição de produtos, de artesãos ou de tecnologia da região da semana, que no meu caso foi a Calábria. Então, vamos supor, na semana que vem vai ser a região de Lázio, que é de Roma, ou a região da Úmbria, a região da Emília-Romagna. Então, achei bem interessante eles fazerem por região. Bahrein, como eu falei, a arquitetura foi bem surpreendente, uma arquiteta que eu não conhecia e que trouxe um barco típico de Bahrein de uma forma desconstruída, né, para
representar a arquitetura. E o que eu mais gosto da Expo é a gente conseguir visitar países, né, pavilhões de países que a gente não sabe muito sobre eles, e o país conseguir mostrar um pouquinho o que é o país, o que ele tem de força, o que ele está trazendo de tecnologia, de inovação, e eu saí bem surpreendida com o Bahrein. Uzbequistão, eu não consegui entrar, eu queria muito ter entrado, mas acaba também que a gente fica cansado. E essas filas, então quando você vê uma fila, aí você fala, ai meu Deus, será que eu vou entrar nessa ou na outra? E Uzbequistão eu não consegui entrar, mas eu queria ter entrado porque a gente já falou de Uzbequistão aqui na Derluz em alguma newsletter, que é um país que está com um direcionamento para a arquitetura bem forte, e isso foi muito visto pelo pavilhão que eles construíram. Agora o meu top 5 em primeiro lugar, Japão, e eu não quero ser puxa-saco, mas é claro que a expectativa estava muito alta para o pavilhão do Japão, e foi surpreendida, eu vou mostrar, explicar por quê. Países nórdicos, eu achei muito interessante que ao invés deles terem um pavilhão diferente para cada país, como foi em Dubai, Dubai teve o pavilhão da Noruega, o pavilhão da Dinamarca. Aqui eles uniram os 5 países nórdicos, que é Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Islândia, e construíram um único pavilhão mostrando toda essa força dos países nórdicos juntos. França, eles conseguiram trazer um conceito com luxo, com simplicidade, com uma forma que acho que só o francês consegue. Luxemburgo, para mim, também trouxe o conceito de branding com sustentabilidade, com conexão humana, que foi sensacional. E Filipinas, para mim, Filipinas era um pavilhão tipo X, todos esses outros eram tipo A. Então, eram pavilhões maiores, com liberdade, que podiam fazer o que quisessem, enquanto Filipinas era o típico galpão ali, que ele tinha uma caixa, e ele conseguiu envelopar essa caixa de uma forma linda, com artesanato ali filipino, e do lado de dentro eles surpreenderam, trazendo também de uma forma muito simples a cultura, as paisagens da Filipinas. Então, para mim, eles deram um show. Vou falar agora, então, do Japão. O pavilhão do Japão tinha esse formato, né, circular, mas com percursos, com salas, com entradas, separações diferentes. Eu só consegui ir nele à noite, porque ele realmente estava com essa lista de reserva, e aí só, tipo, acho que 7 horas da noite eles abriam para quem não tinha reservado pelo aplicativo conseguir entrar. E eu devo ter ficado, tipo, 20 minutos, meia hora na fila e consegui entrar, foi maravilhoso. E aí aqui eu vou trazer para vocês algumas fotos e vídeos, né, dessa experiência do Japão. Então aqui era a experiência da fila, eu já estava andando, né, eu não estava parada no lugar, e aí eu fui entendendo que o conceito do pavilhão japonês ia falar sobre lixo. Então eles estavam ali falando, tipo, será que o lixo pode, tipo, renascer? O que a gente pode fazer com o lixo? Que história que a gente vai contar? Qual que é o ciclo dessa jornada? Então, o pavilhão circular, eles falando de ciclo, eles falando, né, desse conceito de circularidade. Então, foi nosso último pavilhão do segundo dia de Expo, então a gente estava muito feliz, mas muito cansado. A arquitetura, não preciso falar, assim, era muito impecável os encaixes, a proposta, ao mesmo tempo a simplicidade e a complexidade. E o que me surpreendeu foi que eles conseguiram trazer essas instalações conceituais, essas instalações que te tocam, que você reflete, mas com um tema que estava falando de
resíduos de uso do lixo, eu não filmei tudo, eu tô muito numa vibe diferente de, tipo, viver, entender, e acaba que eu queria ter filmado mais para mostrar, mas tinha o início do pavilhão, ele mostrava uma esteira com restos de lixos, de comida, de lixo, e aí mostrando a separação desse lixo e falando que esse lixo ia ser processado. E aí, quando falava desse processamento, você entrava nessa sala com essas luzes, esse lixo ia ser processado, e eles iam fazer um trabalho para que a gente conseguisse reduzir o lixo. E aí, à medida que você ia andando, entrando nas salas, eles iam explicando, tipo, o que era esse trabalho. Então, era uma pesquisa muito científica, mas que eles conseguiram trazer ela de uma forma poética, de uma forma que o percurso arquitetônico era surpreendente. Do nada você entrava nesse espaço aí a céu aberto, que era o centro ele, do círculo, né? Com percursos interessantes, com explicações dentro de cada pavilhão, que tudo tinha texto, né? Para você ler, para você entender, e para você perceber que a partir do uso de micro-organismos que produziam CO2 e água, eu não vou saber explicar em termos científicos, mas eles iam conseguir transformar os resíduos sólidos com uma fábrica que estava sendo real no pavilhão do Brasil, então no pavilhão do Japão. Então, o pavilhão do Japão não era só uma fachada, tudo que estava mostrando ali estava acontecendo, o lixo estava sendo recolhido, o lixo estava sendo processado e o lixo estava sendo transformado. Então, aqui esses robôs estavam em operação para mostrar a execução, por exemplo, de bancos, de vasos, de materiais, né? Onde a matéria-prima era o lixo que foi processado nessa fábrica, isso que eram os tanques, as usinas. Quando você estava indo embora do pavilhão do Japão, você via essa fábrica acontecendo. Então, assim, eles trouxeram algo científico, falando do futuro, né, resolvendo um problema que é o lixo, mas incorporando isso na arquitetura, incorporando isso num conceito de percurso, de descoberta. É um pavilhão conceitual, mas ao mesmo tempo científico. Então, para mim, eles ganharam, não tem explicação o quanto foi impactante para mim a visita ao pavilhão do Japão. Próximo, países nórdicos, tinha uma arquitetura bem nórdica, né, com a madeira carbonizada, as bandeiras de todos os países, né, sendo representado. Ele tinha só um andar ali de exposição. Os outros andares aqui, com certeza, eram andares de salas de reunião, porque isso é uma coisa que acontece muito nos pavilhões da Expo. Como é um evento que também está relacionado a relações internacionais, líderes, empresários, empresas, né, patrocinadoras de relações diplomáticas, eles têm muitas salas de reuniões, de encontros privados. Então, tem vários países que têm essa estrutura interna que a gente nem tem acesso, mas lá em cima, no pavilhão nórdico, eles tinham um café maravilhoso, que tinha vista. Vários pavilhões fizeram isso, esse aqui do lado, depois eu vou falar dele, que é o da República Tcheca, ele também tinha mirante. Então vários países aproveitaram, né, dessa vista para ser usada, né, como um rooftop. Então, aqui o pavilhão nórdico também tinha fila e falava muito da economia circular, do que os países estavam buscando, né, em termos de transporte, moradia, alimentação, arquitetura, design, e tudo também simples, conceitual, mas mostrando com eficácia o que eles estavam fazendo. Aí você pisava aqui, a tela começava a mostrar o que eles estavam pesquisando, tipo, em termos de saúde, né, em vários aspectos diferentes. Aqui já dei spoiler, né, terceiro lugar, a gente está com o pavilhão da França. Então, o pavilhão da França, como eu havia dito, eles conseguiram desmembrar esse percurso, trazendo essa escadaria que sai um pouco para fora. Eles tinham uma cafeteria aqui embaixo, que você não precisa
entrar na fila para pegar um croissant francês, por exemplo, era uma fila lateral. Então, eu quero ir para o pavilhão, é uma entrada diferente. Eu quero ir para a cafeteria, era uma entrada diferente. E eles se uniram, então, a algumas empresas de luxo do mercado da moda, então Louis Vuitton, Dior, e outras empresas de vinho, de relógio, de coisas relacionadas ao fazer, né, francês, e trouxeram Rodin, várias obras de arte de Rodin, que mostram as mãos, né, esculturas de mão, e os nomes dessas esculturas, cada um tem um nome diferente, são nomes que tinham a ver com esse fazer artesanal da França. Então, aqui é tipo as mãos que unem, aí tinha outro que era as mãos que fazem, as mãos que entregam, as mãos que recebem, e eram várias esculturas, vários espaços, tá vendo? As mãos que shape, né, que moldam. Então, ao longo de todo o percurso, tinha várias obras de arte remetendo a essa cultura francesa do artesão. Luxemburgo, como eu falei, também foi um pavilhão que surpreendeu muito. Luxemburgo, quando eu falei de city branding, né, desse marketing, eles já têm uma logo, tem vários países que o país tem uma logo, Peru tem uma logo super legal também. Então, Luxemburgo tem essa logo com esse X, com essas cores. E aí, eles fizeram um pavilhão totalmente que vai ser reciclado no final. Então, isso aqui são placas de compensado de madeira, é super simples a arquitetura de Luxemburgo. O percurso da fila, né, enquanto você estava esperando para entrar, e esse eu peguei uma fila de também quase uma hora, tinha vários dados sobre Luxemburgo, falando tipo do país, falando da relação dele com o Japão. E eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui desses bancos. Quando você está na fila, você só fala, um banco para eu sentar, para eu descansar, que legal, que banco bonito, que banco diferente. Será que é um banco? Posso sentar? Tipo, mas você começa a perceber esse banco por vários espaços aí dessa fila. E quando você entra, o que Luxemburgo estava mostrando eram vários empreendedores em Luxemburgo que estão trabalhando, né, com conceitos de startup em áreas diferentes. Então, essa jovem, por exemplo, foi a jovem que criou esse banco que estava sendo exposto do lado de fora, usando, né, argila com impressora ali 3D. Então, achei muito incrível eles mostrando várias soluções sustentáveis em áreas diferentes. E aí, como se não bastasse, né, inovação e sustentabilidade, o país trouxe um conceito ali japonês que chama Doki Doki, que é a batida do coração. E aí, nesse espaço aqui, era uma sala circular, então cada pessoa ficava na frente de uma tela, essa tela interativa, né, você conseguia selecionar os desejos que você queria para a humanidade. Então, eu quero mais tecnologia, eu quero mais sustentabilidade, você selecionava lá o que você queria, e aí quando você apertava a palma da sua mão, ele começava a contar os seus batimentos da sua mão. Não sei se eu filmei essa parte. Aí os batimentos. E aí esse coraçãozinho, acho que deu para perceber, é o símbolo do X de Luxemburgo, que eles transformaram no coraçãozinho, que é o Doki Doki japonês. Que, sabe quando as japonesas, asiáticas, fazem aquele coraçãozinho com os dedos, com a ponta do dedo? É isso, é muito cultural deles. E aí eles transformaram esse batimento cardíaco depois que você enviou os seus desejos, e aí toda a sala estava com os batimentos cardíacos de cada uma das pessoas sonando, assim, vibrando, e com essas mensagens do tipo, é isso que queremos para a humanidade, é isso que queremos de mudança. Então eu acho muito bonito os pavilhões que conseguem transparecer os conceitos da Expo, que são, né, de buscar a sociedade do futuro, de entender o que a gente precisa fazer para mudar, e principalmente o Luxemburgo, que estava na área de conectando vidas e realmente conectou as pessoas ali que estavam visitando. Fora que eles vão, né, fazer essa questão do design circular, né, da sustentabilidade quando terminar.
Filipinas, como eu tinha falado, era um pavilhão tipo X que envelopou ali com esse trabalho de artesanato, e ele estava do lado do pavilhão da Malásia ali, que eu falei que era de Kengokuma, aí vem o pavilhão da Filipinas, do lado do pavilhão dos Estados Unidos, da França. Então eu gosto muito dessa dinâmica da Expo, que tá tudo muito um do lado do outro, e você escolhe para onde você quer ir. E do lado de dentro, como eu tinha falado, eles passaram 6 meses com artesãos locais das Filipinas, tecendo esses painéis, né, de tecido bordado à mão, onde cada bordado representa uma região diferente da Filipinas, que são mais de 600 ilhas. E aí, com essa exposição, né, eles estavam falando das regiões com a tela ali, o mapinha, mas também trouxeram um lado alegre, divertido, com aquela interação ali de realidade virtual, onde você dançava e tinha personagens, né, que imitavam a sua dança. Então, um pavilhão simples, mas que conseguiu trazer percurso, conceito, a valorização de cada região, do artesanato e também da tecnologia. Eu vou correr, gente, porque já são 8 horas e tem muita coisa ainda para falar. Então vamos lá, top 5 decepções, estamos acabando, porque falta só as decepções e menções honrosas. Em ordem de top 5, né? Regresso, Espanha, Estados Unidos, República Tcheca, Irlanda e, infelizmente, Brasil por último. Já vou mostrar aqui. Espanha, começou muito bem, a entrada arquitetônica, essa escadaria, tipo, a gente falou, nossa, esse pavilhão deve ser legal demais, que diferente, bora. Mas quando você entra lá dentro, ele tinha uma sala que era toda em tons de azul, com muitas telas, sem tanta explicação. Eu achei legal o holograma, acho que foi a primeira vez na vida que eu vi um holograma, então eu acho que a Expo também serve muito para a gente ver esses avanços tecnológicos e lembrar, tipo assim, nossa, quando eu fui na Expo de Osaka, foi a primeira vez que eu vi um holograma. E, sei lá, daqui a 5 anos tudo vai ser holograma, vamos supor. Então, achei interessante, mas era uma sala toda azul, com as telas todas azuis, com muita informação, mas sem tanta explicação. E depois, do nada, você ia para uma sala toda amarela. Tipo, aqui não dá para entender a dimensão desse amarelo. Era um amarelo que doía o olho, principalmente porque você saía de uma sala azul escura e ia para uma sala amarela, e eu não entendi o propósito. Eu posso estar, como eu falei, são minhas opiniões nesse top 5, tanto os melhores quanto as decepções, mas que aí nessa parte, né, Greetings from Spain, eles estavam mostrando vários cenários, né, das cidades espanholas, mas o porquê desse amarelo de doer o olho, e porquê da outra sala toda azul mostrando tecnologia, eu não entendi os porquês da Espanha. Estados Unidos, a gente também foi com muita expectativa, porque ele estava bem na entrada, assim, esses painéis de LED, esse bloco aí de vidro, tinha sempre muita fila, mas a gente descobriu que a fila de 1 hora para o pavilhão dos Estados Unidos era para o tour em japonês, e que o tour em inglês ele saía de 1 em 1 hora e tinha uma fila, tipo assim, de 10 minutos. Aí a gente entrou na fila do tour em inglês, e aí a gente não estava entendendo, né? Porque, como assim tour japonês, tour em inglês? Então, os Estados Unidos fez tipo uma stand-up comedy, e um show de entretenimento com uma estrela pop criada por uma inteligência artificial, que era realmente uma estrela. E aí chegava uma pessoa de verdade lá com o microfone, falava tipo, Welcome to USA! E venham, entrem, e vamos falar sobre o quanto o nosso país está pensando no futuro juntos. Aí o tempo inteiro eles falavam together, together. E aí a estrelinha começava a cantar uma música de together, sei lá o quê. E aí você ficava olhando, tipo assim, como assim? Não tô entendendo nada. E aí a estrela começava a cantar, falando que eles estão preocupados com o futuro, só que não mostrava nada disso. Então, o que eu achei? Que os Estados Unidos conseguiu trazer o que eles fazem de melhor, que é o entretenimento, a música pop, os percursos parecendo Disney, parecendo... Gente, eu adoro Disney, tá? Mas eu acho que a Expo não é um momento de
de você só entreter, você tem que explicar, você tem que encantar, mostrando qual que é a força do seu país, o que vocês estão fazendo, pesquisando, inovando, o que vocês têm de cultura, e eu acho que os Estados Unidos falhou muito. Eles simularam um lançamento de um foguete, mas também, tipo assim, parecia uma simulação de um brinquedo da Disney, mas que não era nada demais também. Você entrava no espaço, olhava para cima e aí tinha a tela que te mostrava indo para o espaço. Tipo, não era isso que eu queria ver. República Tcheca. Pavilhão lindo, projeto maravilhoso, poderia ser teletransportado para Inhotim, que ficaria super em consonância ali com Inhotim, principalmente porque do lado de dentro ele era inteiro exibindo obra de arte de artistas tchecos contemporâneos. Super legal, a obra de arte, o pavilhão, a arquitetura, mas também não me trouxe nenhuma informação do país. Eu nunca fui para a República Tcheca, eu nem sei o que tem na República Tcheca e eu continuei sem saber. Eu continuei sem entender. O que eu entendi é que eles valorizam a arte contemporânea, a arquitetura, isso é muito legal, mas para os conceitos da Expo, eu acho que eles ficaram muito aquém. Irlanda, mesma coisa, o pavilhão da Irlanda, ele também estava bem na entradinha, ele era bem pequenininho, e eles estavam nessa parte de conexão com pessoas, criatividade e tudo mais. Aí no início eles trouxeram um perfume que é feito com musgos, com coisa da natureza, achei legal, mas tipo, não entendi o que isso tem a ver com conectando pessoas. Depois eles tinham um lugar que todo mundo podia ir lá tocar um instrumento e tinha outros objetos irlandeses sendo expostos. E por fim, eu não filmei, teve uma performance de um trio de jovens, o que eu achei legal, que eram jovens mostrando que estava permanecendo a tradição da gaita, de fole, de instrumentos irlandeses. Mas foi uma experiência do pavilhão muito demorada, tipo, tudo eles que conduziam. Primeiro você fica nessa sala, aí depois eles abriam a porta, agora você vai para essa sala. Aí era a sala da harpa e dos instrumentos. Agora você vai para a sala da performance. Você não tinha uma livre circulação, e era tudo muito demorado em cada sala, para um pavilhão muito pequenininho, com pouquinha coisa, e também sem trazer tanto do que esse país está fazendo. Tipo, ok, eu entendo a cultura, eu entendo a importância da valorização, mas o que mais além disso, né? Então eu achei que eles ficaram aqui. E agora vamos falar de Brasil. O Brasil ia ter um pavilhão tipo A, que foi um concurso de arquitetura do IAB, né, Instituto de Arquitetos Brasil, acho que é isso, que Márcio Kogan ganhou, um pavilhão temático, com conceito, com arquitetura. Eles trouxeram a questão dos rios voadores da Amazônia, que eu fui numa exposição, eu acho que eu estava em Bilbao, na Espanha, e tinha fotografias do Sebastião, eu acho que foi na Espanha, mas talvez não foi em Bilbao. Mas eram fotografias de Sebastião Salgado, dos rios voadores da Amazônia. Então, isso é algo que o mundo tá vendo, que a gente tem muita força na nossa biodiversidade, na nossa natureza, e esse seria o conceito do Brasil com o pavilhão do Márcio Kogan. O concurso foi tipo de 2022, a Expo, né, para 2025. Não começaram as obras, não conseguiram verba, não foi construído, e aí eu tive essa informação até antes de ser divulgada, porque eu tenho contato com o Gabriel Kogan, que é o filho do Márcio Kogan. Então, quando eu comprei minha passagem para a Expo, que foi em novembro do ano passado, eu mandei mensagem para ele, todo empolgado, falando: nossa, tô doida para ver o pavilhão do Brasil. Aí ele: então, Giovana, não vai ser construído. Eu: como assim não vai ser construído? Ele: pois é, eu acho que nem vai ter pavilhão nenhum, não sei o que vai acontecer, o nosso não vai ser construído. E foi isso que ele me contou na época. Então, eu não sei se foi de novembro do ano passado para cá que eles tiveram que resolver o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir. E aí eles receberam do governo japonês o pavilhão tipo X, que é a caixa, e aí com essa caixa eles poderiam fazer o que eles quisessem ali na fachada,
e do lado de dentro. O que eles quiseram / puderam fazer foi essa fachada. Do lado de dentro eram 2 blocos de pavilhão, então, tipo, tinha um quadrado, depois você saía para outro quadrado. O primeiro quadrado, eles fizeram uma exposição extremamente conceitual, de um artista brasileiro, tem frases falando sobre a importância de pensar no nosso futuro, na nossa vida, mas frases que estão em português, algumas em japonês, um percurso confuso, algo que não. Eu olho para isso e eu não falo Brasil, eu não entendo Brasil. Me remete um pouco ao da República Tcheca, que você entra ali, tem obra de arte sendo exposta, mas e aí? Aí depois desse percurso, você chega na outra sala, onde estão sendo expostos esses painéis, que também são de artistas, que representaram cenas, momentos, artes diferentes brasileiras, com essa decoração bem carnavalesca. Nesses acrílicos, eles estavam dando de presente essas capas. Ali tinha uma pessoa com uma capa, que as capas são esses mesmos painéis foram reproduzidos em capas. Então, tipo, de uma em uma hora, eles colocavam capas nesses coisas de acrílico e as pessoas podiam pegar e vestir. E eu vi várias pessoas vestindo pela Expo, então teve uma divulgação, isso foi um ponto positivo. E também tinha ali umas tintas brancas com umas instruções para você pintar rosto, mão, que tá na nossa cultura ali, né, Bahia, Nordeste, mas eles não explicam o que é, eles não falam o porquê disso, tá tudo muito sem explicação, muito desconexo, muito sem força de conceito. E aí, para mim, o que culminou assim em algo que eu fiquei, gente, não é possível, essa frase: "Changing the world can be a party". Então, reforça o estereótipo brasileiro de somos o país da festa. E eu acho que a gente é muito mais, que a gente poderia ter mostrado muito mais do que só festa, e temas desconexos, porque olha como a entrada do pavilhão era de um jeito, essa outra parte é de outro. Aí você chegava no final, tinha uma sala multimídia que mostrava, sim, muita coisa interessante, pessoas, tecnologia, inovação, mas não tinha uma frase, um texto. Era uma trilha sonora e não explicava, não tinha absolutamente nenhuma explicação do que é, tipo, por que está mostrando isso? Eu entendo que a gente está assistindo, entende que isso está no Brasil, mas falta uma explicação. Teve uma hora, eu vou tentar passar rápido aqui, que até mostrou, por exemplo, o Inhotim, e o que eu percebi é que as pessoas passavam direto, os vídeos não chamavam atenção, então eram vídeos longos, demorados. Será que eu não filmei? Depois eu vou achar. Teve uma parte que mostra o Inhotim e não fala que é o maior museu a céu aberto do mundo e está no Brasil. Então faltou informação para as pessoas entenderem a nossa força. Aquela era outra sala, tipo, que não tinha lugar para sentar, e essa que tinha um lugar para sentar, e aí tinha texto, né, tipo, em inglês, com legenda em inglês, mas aí eles pegaram os personagens da Turma da Mônica, colocaram eles em formato de mangá, e aí você não sabia se você olhava para o personagem, para as telinhas ali, era uma poluição visual, uma confusão, que eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Então, eu fiquei muito frustrada, não só pelo fato da gente não ter sido valorizado com um concurso nacional, né, do Márcio Kogan para representar o Brasil, mas também pelo que fizeram. Porque, ok, não teve verba, eu não vou entrar em questões políticas, mas não deu para construir aquele, a gente só tem o pavilhão X, o que a gente pode fazer? E eu quis trazer o exemplo da Filipinas, porque a Filipinas também tinha um pavilhão tipo X, que envelopou ele ali com artesanato, e do lado de dentro também trouxe algo simples, com um conceito único, com um percurso único, enquanto o Brasil não tinha percurso, não tinha o conceito confuso. Eu fiquei muito frustrada, e mais frustrada ainda depois que eu vi o da Colômbia, que entrou como menção honrosa. Eu trouxe 2 menções honrosas, que é a Colômbia e a Malásia. A Colômbia,
era um dos únicos pavilhões, além do Brasil, da América do Sul, com um pavilhão, né, tipo X. A mesma coisa, olha aí, a Colômbia é um pavilhão tipo X. O que eles fizeram? Uma fachada diferente. Lá dentro é uma caixa. Trabalharam a fachada e trabalharam um conceito, porque eles pegaram essa borboleta. Gente, não amo o conceito, não amo os desenhos, não tô falando aqui de estética, de bonito ou de feio, mas eles conseguiram trabalhar um conceito único, que era representar a borboleta como fio condutor da sua jornada, do seu percurso dentro desse pavilhão, que culminava, olha o tanto de borboletinha aqui que ia acendendo para te mostrar até onde você tinha que ir. Que culminava o último ponto, era esse vídeo, e olha o vídeo cheio de legenda, mostrando, tipo, o que a Colômbia tem de força. E o que a Colômbia quis mostrar de força? Mostrou o povo, mostrou o artesanato, mostrou a festa, mostrou a alegria. Tá tudo bem mostrar esse lado, a natureza, tipo, tá tudo bem mostrar isso. Não precisa só mostrar que a gente está desenvolvendo foguete para ir para a Lua, ou que a gente está fazendo smart cities e tudo mais. Não precisa. Seria legal, seria interessante? Seria. E olha que a gente tem muitos bons exemplos, sim, no Brasil, cidades no sul do país desenvolvendo bairros tecnológicos, e poderia estar sendo mostrado isso. Mas o que eu entendi do Pavilhão do Brasil é que ele quis ser conceitual demais e não me representou como... Tipo, eu não saí de lá falando, nu, que orgulho. E é claro que eu sei que eu sou uma parcela da população e que nem todo brasileiro vai ter essa oportunidade de ir para a Expo vivenciar, e que podem ter opiniões diferentes da minha. Mas um ponto positivo, assim, do Brasil é que para os gringos, todo mundo saiu de lá com a capa, né? Tipo, o Brasil com a cara pintada, com o braço pintado, e estão elogiando a diversão, assim, ai, que legal, que festa. Então, acho que eles atingiram o objetivo que eles queriam, que é diferente do objetivo que eu imagino para uma Expo. E, por fim, a Malásia, né, como eu falei, era o pavilhão do Kengo Kuma, muito simples a parte inicial, assim, umas maquetes, umas réplicas, né, de feiras, de momentos da cultura deles. E quando você passava ali por esse túnel, por esse portal, já entrava um pouco mais de tecnologia, mostrando a paisagem da Malásia no passado e no presente, até chegar nessa parte inferior que a gente descia com essa... Uai, eu não coloquei, gente. Ah, tá. Ui, tava fora de ordem. É esse aqui. Para mostrar o que a Malásia está fazendo de smart cities, né? Buscando esse futuro. E me surpreendeu, eu não falando, nossa, Malásia é um país que eu penso quando eu penso em smart cities. E eu achei incrível eles estarem mostrando isso. Eu trouxe só alguns vídeos aqui da Arábia Saudita para ficar com esse gostinho, né? Era do Norman Foster e ele era todo setorizado, como eu tinha falado. Então, cada espaço desses, né, era uma sala. Então, a sala das artes visuais, a sala da música cultural, a sala das cidades, né? Eles mostravam tecnologia, então, impressora 3D de coral, a questão do The Line, né, que está sendo construído lá. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, que isso é pauta para outra reunião. Mas era isso que eu queria trazer aqui, então, para vocês. E deixando um último comentário, que é o que vai acontecer com o local da Expo quando acabar. Isso é algo que eu sempre me preocupo quando a gente está falando de grandes eventos. A gente viu, né, no Brasil, construção de grandes estádios. E esses estádios, o que acontece? Então, na Expo é a mesma coisa. A Expo de Dubai foi transformada em um bairro. A Expo de Milão também está sendo transformada em um distrito de pesquisa, de inovação. E a Expo de Osaka, por estar localizada ali numa área conectada com a Universal, com o parque, vai ser transformada num espaço de entretenimento, abrigando o MGM Resort e Cassino, mas ainda está sendo discutido, principalmente em relação ao que vai acontecer com o anel, né, de madeira projetado pelo Sou Fujimoto, que eu vou ficar muito chocada
se a gente perder esse anel, que é o que eles estão propondo, né? Tipo, não manter o anel do Japão ali nesse novo complexo. Gente, falei muito, mas eu estou aqui para ouvir vocês, para conversar agora, tirar dúvidas, escutar opiniões, porque realmente era algo que eu queria transmitir para vocês de vivência. Espero que tenha dado para sentir um pouquinho pelos vídeos, pelas explicações, o que é experienciar uma Expo. E eu espero que em 2030 estejamos juntos na Arábia Saudita. Giovana, achei excelente. Eu acho que você conseguiu trazer um pouco das sensações da visita mesmo, né? Porque, querendo ou não, a Expo é uma experiência, né? Acima de tudo, é uma experiência do espaço. E eu acho que você conseguiu trazer isso com muitos detalhes, muito bem explicado. Eu não conhecia também em detalhes, igual você trouxe as tipologias, né, os tamanhos dos pavilhões. Eu tinha muita impressão de ser uma coisa um pouco Disney, né? De certa forma, eu acho que é difícil não fazer a comparação, ainda mais quando a gente pensa no próprio Epcot, né? Que são as representações dos países, mas parece que a Expo tem muito mais a dizer, né? Você falou um pouco sobre mostrar isso, eu pensei um pouco mais sobre educar, de certa forma, né? Então, a Expo tem esse papel de, a partir do tema, então eu achei muito legal, assim, não era uma coisa... Era meu sonho ter ido no pavilhão de cristal de Londres e eu não tinha vontade de ir nas atuais, e acho que você me deixou com essa vontade, assim, essa curiosidade de fato experienciar esses espaços. Uma loucura que você precisa de mais de um dia, porque parece ser realmente muito gigante, mas muito, muito legal. Obrigada por realmente capturar tudo e dividir com a gente uma coisa muito única, assim. E realmente, a gente não passa por isso na faculdade de jeito nenhum, né? Eu sou de uma geração antes da sua e ouvi sobre as exposições universais lá atrás, século XIX, e nunca mais. Então, que legal. Eu vi que Fico o Hugo feliz. levantou a mão, então eu vou deixar ele falar também, que eu tenho Claro. certeza que ele tem bons comentários. Pode falar, Hugo. Oi, Giovana. Obrigado pela sua apresentação, pelo seu trabalho, enfim, pela atenção e cuidado de estar passeando aí. Eu não sei quanto tempo se você vai conseguir ver os 160 pavilhões ou por aí. Não vou. Mas, enfim, eu estou também admirando o seu entusiasmo, né? Enfim, descobrir este fenômeno chamado exposições mundiais, e talvez as pessoas mais velhas não tenham essa mesma deslumbramento, né? Porque a gente já vivenciou muita coisa, e esse sistema de pavilhões, o sistema de expos internacionais, né? Você situa, né, como uma instituição, uma entidade, né, situada na Bélgica, né, e como você bem mesmo disse, né, desde 1851 isso começa, e aconteceram muitas formas de organização de exposições internacionais, muitas formas. O Brasil, por exemplo, em 2022, fez as comemorações do centenário da independência, e tinha pavilhões do Japão, da Noruega, da Eslováquia, ou da Tchecoslováquia, que hoje não existe mais, pavilhões dos Estados Unidos, da Itália, enfim. O formato de pavilhões de exposições internacionais é uma coisa com um passado bastante longo, talvez não. Com essa organização dessa instituição, ela disciplinou umas coisas que não necessariamente constitui uma coisa unificada. Né? E isto é uma tendência mais ou menos recente, talvez uns 40 ou 50 anos, de criar eventos que transformam as cidades que abrigam. Então, na Europa, por exemplo, existe esse circuito das capitais culturais.
Então, de tempos em tempos, cada cidade recebe um evento cultural. Então, por exemplo, o auditório do Remculas, no Porto, é resultado de algo dessa natureza, e assim por diante. A questão é que tudo isso começou a se tornar elefantes brancos nas cidades. E elefantes brancos no sentido de que se constrói coisas que talvez não sirvam para nada. E claro que a experiência recente, mesmo a experiência brasileira de receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, mostram que o planejamento não é capaz de realmente cumprir essa agenda. A Copa do Mundo, acho que vocês sabem, desculpe, os Jogos Olímpicos, né, foi todo ela concebido para que os equipamentos, os estandes e tudo mais utilizados para as competições fossem reciclados. Não foram, só agora que, foi eleito o prefeito que foi o responsável, na época, pelas instalações das Olimpíadas, só agora que ele está promovendo a transformação de estandes e coisas do gênero em escolas, o que originalmente foram pensados para reciclagem. Então, esses elefantes brancos, como você mesmo agora mencionou, né, o que vão fazer com o anel do Sou Fujimoto? Estão discutindo. Mas o que é um anel? Fazer um anel com raio da ordem de 2 quilômetros, né? O que eles vão fazer, provavelmente, é desmontar partes do anel e levar em outros pedaços. E tudo isso que você também lembrou já é um grande problema. Se você viu a questão da reciclagem no pavilhão do Japão, né? O problema é que tudo isso que leva às exposições internacionais também é criar lixo. O pavilhão também é lixo. Então, enfim, isso é um tipo de atividade que parece que cada vez menos atrai gente. E atrai, desculpe, gente não turistas, quero dizer, atrai interessados em organizar isso. Hoje, você vê como é tão difícil. Hoje estão compartilhando Copa do Mundo, né? A próxima Copa do Mundo vai ser em 3 países, né? As Olimpíadas também, enfim, tudo isso, desde a Copa, ou melhor dizendo, das Olimpíadas de Barcelona, que se questiona este modelo, chamado inclusive modelo Barcelona, que gera elefantes brancos e não necessariamente traz benefícios à cidade. Osaka tem esse caráter, você lembrou muito bem, né? De 1970, e agora, esse de 2025, aconteceram outras exposições do Japão que não fazem parte desse circuito. Aqui, o pavilhão era do Rui Otaki, com paisagismo do Burle Marx, e vai indo, e vai indo. O de Bruxelas, que você mencionou, como no finalzinho dos seus 5 eventos que você recordava, né? Foi um projeto do Sérgio Bernardes. É um projeto muito interessante como projeto, mas que, enfim, resta claro como memória, mais como memória do que um evento, porque tudo isso é efêmero. Agora, bom, você é muito jovem, você nem tem 30 anos. Então, certas coisas, assim, é uma questão de tempo, né? Por exemplo, bom, aqui na FAO, por exemplo, é comum, quando houve a Expo de Milão, né? O escritório que ganhou o concurso, que foi o Arthur Matos Casas, mas na verdade não é ele que faz, são os arquitetos do escritório, eles foram apresentar esse projeto lá. O projeto do Pavilhão do Brasil em Dubai é do MMBB, né? E ele também foi convidado para apresentar esses projetos, e assim por diante. Assim por diante. De maneira geral, esse tipo de concurso tem alcance nacional, e você falou, né? É IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, que promove isso, e desde os anos, assim, houve o famosa polêmica do Pavilhão do Brasil em Sevilha, bom, e polêmicas que também não foi construído,
e virou um pavilhão X, talvez C, viu? Virou até C, né, usando essa classificação. Mas, enfim, isso é uma matéria que nos interessa, né? Por isso que eu agradeço também o convite que a Marina nos fez para estar participando, porque efetivamente existe um universo que você tocou um pouco, mas eu acho que é uma coisa muito significativa, da questão da identidade cultural de um país representado no pavilhão. Então, é curioso que o pavilhão português, que tem uma arquitetura contemporânea carimbada, né? Sim. Tenha sido feito pelo Kengo Kuma, né? Embora o Kengo Kuma tenha feito a reformulação do Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma instituição em Lisboa muito importante, foi Kengo Kuma. Então, não é uma questão de, vamos dizer, nacionalismo, né? O pavilhão tem que ser do arquiteto local, nacional, né? Mas também faz parte desse circuito. E até perguntei, quem fez o pavilhão do Japão? Uma empresa construtora. Nippon Seikei, Nippon Seikei, se não me engano, é uma empresa, tipo, hoje não existe tanto isso, né? Seria uma hidroservice, seria uma Figueiredo Ferraz, empresa de consultoria que tem no seu corpo arquitetos. Porque no Japão, claro, tem Kengo Kuma, tem o Tadao, que é de Osaka, por exemplo, nem sinal dele, porque ele não é mais a bola da vez. Outra é a bola da vez, o Kengo Kuma é a bola da vez, e um ou outro arquiteto japonês bola da vez, o Tadao Ando não é mais, o Toyo Ito não é mais, e todos os Pritzkers, por assim dizer, japoneses, Fumiko Maki faleceu há pouco, estão fora, não são a bola da vez. Talvez essa coisa aponte essa temática do futuro, mas mostra também que esses arquitetos, ou que a condição de identidade deixou de ser algo que caracteriza neste mundo globalizado e que essa globalização também está afundando, né? Sim, com certeza. Então, eu nem sei se em 2030, por exemplo, Norman Foster esteja vivo. E que ele vai tocar. Não é ele que vai tocar. É o escritório dele. Norman Foster já está com quase 90 anos. Então, essas coisas vão se diluindo, essa coisa de identidade nacional. Claro, você viu o pavilhão da China? Vi, entrei também no pavilhão da China. E é uma coisa o quê? Chinesa? Então, o pavilhão da China ele impacta porque ele tem uma arquitetura muito grande, um pé direito altíssimo, assim, de madeira. E quando você entra, eles entregam um cartãozinho de um urso panda com bambu, então tenta trazer ali algo um pouco estereotipado, mas quando você entra, ele está falando de tecnologia, de personalidades, então mostra estudantes, atletas olímpicos dando entrevistas ali em telões, aí depois mostra a preservação de objetos históricos, tem todo um percurso assim que você faz, também mostrando o artesanato, mas também mostrando tecnologia. Como eu falei, eu fui com meu irmão, e meu irmão não é arquiteto, ele é formado em engenharia de produção, fez um pouco de engenharia química, ele é muito do business, do querer entender, tipo assim, nossa, a China, a potência que ela é hoje, eu achei que ela ia mostrar muito mais no pavilhão dela, então foi interessante ver um olhar diferente do meu a cada pavilhão que a gente ia, porque ele tinha essas críticas, mas assim, pô, eu esperava mais da China, esperava mais dos Estados Unidos, porque essa questão de trazer o que o país está fazendo, eu acho que nem todo país quis levar ou soube levar, né? Tem esse ponto também. Mas eu concordo muito com as suas colocações, acho que foi enriquecedora essa troca. A gente poderia falar muito ainda sobre esse tema, né? Tem muita coisa para desenvolver, para acrescentar, se deixar a gente ficar horas, né? Analisando, entendendo. Eu acho que é uma coisa geracional. Entre suas decepções, né? Você falou qual foi aquele último que tem uma pessoa tocando um instrumento? Irlanda. Irlanda,
e outros pavilhões. Curiosamente, bom, é claro que isso é uma amostragem muito pequena, né? Porque aparentemente os pavilhões que você não gostou são pavilhões analógicos. Faz sentido. E você. Tem É a claro que os Estados Unidos não é tecnologia. nada analógico, eu acho que é pior ainda. É. Mas o que te impressionou são os pavilhões tecnológicos, pavilhões. Bom, eu não sei Portugal como é que é, né? A descrição, mas no fundo são conjuntos de painéis. O pavilhão do Japão é uma coisa. Enfim, os pavilhões digitais, vamos dizer, são os que mais te impressionaram. E os Faz analógicos, sentido essa percepção. menos. Não que esse da Irlanda ou desses lugares sejam boas exposições, não sei. Claro, quem viu pode dizer muito melhor. Mas me chamou a atenção que os pavilhões analógicos estão aí na sua lista das decepções. E o Brasil, né? Olha, o Brasil, não sei se vocês viram, né? Saiu uma matéria na Veja, na Folha, né? Assim, o título da matéria da Veja é "O Brasil fez vexame". O que sai na Folha saiu muito mais sobre essa querela da arquitetura, né? Do pavilhão que não aconteceu, né? Mas, enfim, do que você mostrou, de fato, essa crítica, bom, correu uma crítica aqui em São Paulo, né? Que quem fez o pavilhão do Brasil, substituindo a exposição, o pavilhão do Koga, né? Foi a Bia Lessa, que é uma cenógrafa, uma diretora de teatro, e ela já fez isso outras vezes em pavilhões brasileiros, né? Então, enfim, eu acho que a cenografia é um universo importante e claro, todos esses pavilhões são pura cenografia, tudo. Né? Mas aí sim, atribuindo a responsabilidade para alguém que é especialista nisso. Cenógrafo. E a arquitetura sumiu. Enfim. Sim, verdade. Verdade. Mas é isso, então. Já falei demais. Se alguém quiser. Não, mas foi ótimo. Mais alguém, gente, tem algum comentário? Vocês estão tudo de câmera desligada, microfone desligado. Jô, ligar a minha aqui rapidinho. Primeiro, para te agradecer, porque eu estava muito curiosa sobre essa Expo, que tem exatamente um mês que eu voltei do Japão. E a viagem estava programada para pegar a Expo e a gente precisou adiantar. Então, assim, eu fui para Osaka, fui para tudo, vendo todo esse rebuliço, toda essa programação, vendo as logos, as placas e tal, e morrendo de vontade de conhecer tudo. E eu sei que a viagem do Japão é uma viagem muito, muito, muito corrida. Então, eu te agradeço muito por esse tempo de parar nesse fuso horário super louco, para poder passar para a gente tudo isso que você viveu de uma forma tão delicada e com tanto cuidado, tendo vídeo, tendo foto e tal. Então, assim, foi bem imersivo mesmo, sabe? Então, começar te agradecendo. E o meu comentário vai ser especificamente sobre o pavilhão do Japão, porque foi uma coisa que me tocou muito. Eu fiquei um mês, né, aí no Japão, rodei muito, muito, muito. Mas foi uma coisa que me tocou muito, assim, foi a questão cultural deles, não só questão de tecnologia e arquitetura e tudo mais, mas a questão do respeito, sabe? Do respeito com o próximo, do respeito com os ancestrais, do respeito com o uso público. Então, quando você falou de lixo, foi uma coisa assim que eu acho uma sacada muito genial deles, porque aí no Japão a gente não tem lixeira na rua, né? Então você tem que levar o lixinho na sua bolsa, cada um com seu lixinho individual e tal. E nas andanças aí por aí, principalmente em Tóquio, o único lixo que eu vi na rua foi um cara tirando com pinça um adesivo que estava colado na calçada. Então, tipo assim, foi uma coisa que me tocou muito, que eu fiquei muito, gente, meu Deus, eles estão realmente outro estilo de vida mesmo. Então, eu achei super legal eles trazerem isso para a questão do pavilhão. E também sobre o que você falou, né, sobre a questão da fila e tal, que foram coisas que também me deixaram muito instigada, igual no metrô, você deve estar vivendo muito isso. E o Japão é um país super população, Tóquio é uma cidade, assim, tem bilhões de pessoas, e você chega, é um transporte público extremamente organizado, que ninguém passa na frente de ninguém, que tem fila para entrar, fila para sair, que é um silêncio colossal dentro do metrô.
Então, assim, eu achei muito, muito legal ver isso traduzido, essa questão cultural, né, na questão da exposição deles. Então, mais uma vez, te agradecer, te parabenizar e falar que eu fiz uma viagem de volta e viajei de novo, assim, com você para o Japão. Ai, que bom, fico feliz, Carol. Adorei o comentário. Que bom. Aproveita a sua viagem. Obrigada. Mais alguém? Eu sei que tá tarde, mas eu tenho uma única curiosidade. O que que você sentiu de quem são as pessoas que frequentam? Eu vi que em alguns vídeos, Então, né, tem adulto, eu vi criança, porque, né, no Japão eles usam uma mochilinha específica, uniforme, dá aham, para ver. aham. Mas quem são as pessoas que, assim, em sua maioria estão na Expo? Foi muito interessante, porque eu fui numa sexta-feira e num domingo. Na sexta-feira tinha muita escola, então era excursão mesmo, tipo, todos uniformizados, de idades diferentes, desde, tipo, mais crianças até mais adolescentes, tipo, muita, muita escola. Muitos japoneses, acho que, assim, pessoas que foram de carro, por exemplo, que às vezes, né, moram na região, ou vieram de outro lugar e alugaram o carro aqui, mas os que vieram de carro, a maioria é japonês. Vi muito casal mais velho europeu, tipo, italianos, é, franceses, e aí esses casais mais velhos eram os mais fervorosos com a Expo. Eles compravam, tipo, a eco bag da Expo. Tinha fanáticos, tinha gente que usava o chapéu da Expo, um tênis da Expo, uma blusa da Expo, tipo, vestido de Expo. Tinha família, era muito interessante, porque eu acredito que as famílias eram famílias que estavam viajando para o Japão. Então, famílias de italianos, tipo pai, mãe, duas filhas, família de espanhóis, e idades variadas. Tinha filhos adolescentes, tinham filhos crianças, tinha muito carrinho de bebê. Então, realmente é muito plural. A diferença de sexta para domingo é que domingo não tinha uma excursão de escola. Tipo, domingo foi mais tinha muito jovem, amigos, e eu vi mais japonês. No geral, assim, da minha viagem, eu estava em Osaka, agora eu estou em Kyoto. O que eu mais tenho visto são japoneses, e tenho visto muito italiano. Até eu fui jantar num restaurante que de omakase, e aí eu e meu irmão, do nosso lado um casal brasileiro com uma filha, e do meu lado um casal italiano. Então a conversa é muito boa, a troca, porque com o casal brasileiro a gente estava assim, eles eram do sul, ele trabalha na Motorola, pegou uma semana de férias porque era a semana da Páscoa, né? A filha estava de férias, aí eles vindo para o Japão, tal, beleza. O casal italiano do meu lado, a lua de mel deles ia ser para o Japão em 2020, eles só fizeram agora em 2025, porque, né, pandemia e tal. E aí eu perguntei para eles, porque eu estava muito curiosa, porque eu escuto muito italiano aqui, eu falei, vocês sabem se tem algum motivo, né, da quantidade de italianos aqui no Japão? Tem, sei lá, um voo direto, alguma companhia aérea, alguma parceria, alguma coisa? Ele, não, acho que é só a gente quer vir mesmo. Ótimo, igual a gente brasileiro também que quer vir, que tem muito brasileiro vindo, né, ultimamente para o Japão. Então, mas acho que o público da Expo, ele é bem diverso mesmo, ele não tem tanto critério, eu acho. Teve essa diferença de dia da semana, mas fora isso, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, mais curiosidades, me mandem no Telegram, tipo, Jô, me mostra foto do pavilhão tal, que você não mostrou, me mostra a lista de todos os pavilhões que você foi, porque eu fiz a lista do top 5, tipo, os dois top 5, mas tem o meio ali, né, o miolo, e tem vários outros pavilhões incríveis. Não tô mais em Osaka, então não vou mais para Expo, então não dá para ver algo que eu não vi, mas é uma experiência que ela traz muitos questionamentos. E agora, né, depois dessa conversa, depois do que o Hugo falou, também me traz mais questionamentos ainda. E é isso. Se vocês não estavam no início da reunião, vou mandar uma enquete no Telegram
de qual a próxima reunião online que vocês querem, qual cidade, né? Então a gente vai escolher uma cidade japonesa, Kyoto, Naoshima ou Tóquio. Vou deixar vocês votarem. E óbvio que a gente pode fazer as outras depois também. E queria pedir, quem puder ligar a câmera para a gente fazer a nossa fotinha tradicional. Quem não puder, tudo bem. Duda e Lari, não? Hoje eu não vou conseguir, João. Sem problemas. Então vamos lá. Também não sei. Sem problemas, meninas. Sorriso. E muito obrigada, Luana, diretamente de Londres ainda, né? Isso, tô aqui, aproveitando. Já meia-noite e 45. Nossa, vai dormir então. Aqui são 8h45 da manhã, vou começar meu dia. E vocês aí no Brasil, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, noite. Gi. Boa noite, Obrigada. bom passeio, João. Boa noite, bom dia. Até mais. Obrigado. Aproveita muito aí. Obrigada.